Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Orodudu, o programa que busca ampliar a voz de empreendedores e profissionais negros e negras de diferentes regiões do Brasil. E você, já se inscreveu no canal? Se inscreva, assistam os programas, curtam, compartilhem e acione o sininho, porque o programa Orodudu está começando. Você sabe como um defensor público atua? Quais são suas responsabilidades? Não? Pois bem, e você já conhece algum defensor público negro? Pois bem, hoje aqui no Orodudu nós vamos te apresentar um que é lá de Minas Gerais, Maxney Gonzaga, defensor público da Defensoria de Minas Gerais, aqui no programa Orodudu. Ser defensor público, realmente um sonho. Eu iniciei a minha graduação e logo durante a graduação eu prestei um concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e para técnico judiciário. Na época era um concurso de segundo grau. E ali eu tive convívio com juízes, com promotores, com defensores, com outros profissionais do direito. E de início eu queria ser juiz, eu queria ser magistrado. Quando eu iniciei o meu estudo para concurso, eu tive a oportunidade de conhecer as atribuições do defensor público. O que o defensor público faz? Então, a partir deste momento, eu me encantei com as atribuições, eu me encantei com o dia a dia, com o mistério do defensor público. E a partir disto, eu estudei focado para defensor público, não prestei mais outro concurso e direcionei meus estudos para a Defensoria Pública. E aí eu consegui, através de muito tempo de estudo, a realizar um sonho que foi ser aprovado no concurso para defensor público aqui do estado de Minas Gerais. No que tange ao processo acadêmico, como a maioria das pessoas simples, com uma condição econômica não muito favorável, e ainda pessoa preta, com muita dificuldade. Eu cursei minha graduação no primeiro momento, adentrei sem condições financeiras de pagar as mensalidades, eu fiz a faculdade particular, não pude fazer uma federal, a minha cidade nem tinha naquela época, teria que sair de Volta Redonda para ir para o Rio de Janeiro, para fazer faculdade federal de Direito. Isso era inatingível naquele momento. E eu tive a oportunidade, eu recebi uma bolsa de estudos para um cursinho preparatório para o concurso do Tribunal de Justiça. Um amigo meu chamado Oswaldo me cedeu essa bolsa e eu estudei no cursinho dele e ao mesmo tempo fazia faculdade. E eu consegui passar no concurso para técnico judiciário naquela época. Era um cargo de segundo grau, que me remunerava relativamente muito bem, e eu pude daí concluir a minha graduação. A relação da Defensoria Pública com a população negra, eu falo que é uma relação de parceria, eu digo que é uma relação de transformação. A Defensoria Pública ela tem o objetivo de ser o acesso para aquelas pessoas mais pobres, para aquelas pessoas que se encontram com mais dificuldade, que são discriminadas, como regra são essas pessoas pretas, são os indígenas, são os quilombolas, são as minorias, são os ribeirinhos, são as pessoas que a Defensoria Pública tem por objetivo promover os seus direitos, garantir acesso à educação, à saúde, a uma vida digna. Então, a relação da população negra com a Defensoria Pública é uma relação de promoção, uma relação de existência. A Defensoria Pública somente existe com o fim, com o fito de
defender, de proteger, de proclamar essa população que tanto sofre, seja ela a população negra ou outras pessoas que se encontram com seus direitos fundamentais violados. Ele nasceu em 1738 em Ouro Preto, Minas Gerais. Foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Toda a sua obra, entre talha, projetos arquitetônicos, relevos e estatuária, foi realizada em Minas Gerais, especialmente nas cidades de Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e Congonhas. Os principais monumentos que contêm suas obras são a Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto e o Santuário do Bom Jesus de Matozinho. Com um estilo relacionado ao barroco e ao rococó, é considerado pela crítica brasileira, quase em consenso, como o maior expoente da arte colonial no Brasil. E ultrapassando as fronteiras brasileiras, para alguns estudiosos estrangeiros, é o maior nome do barroco americano, merecendo um lugar de destaque na história da arte do Ocidente. Era filho natural de um respeitado mestre de obras e arquiteto português, Manuel Francisco Lisboa, e de sua escrava africana, Isabel. Sabia gramática, latim, matemática e religião, além do desenho. Esse é Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, o empreendedor além do seu tempo, aqui no nosso Minuto Preto. Ser um homem negro é tudo. Para mim é tudo. É minha natureza. Ser um homem negro é igual ser um homem branco, é igual ser um indígena. Não há diferença, não há diferença. O que nós temos que provar, mas não para a população preta, não para o indígena, e sim para os nossos irmãos brancos, que não existe diferença entre pretos e brancos, de forma alguma. Que temos que ser tratados de forma respeitosa, tem que ser valorizada a nossa história, que é uma história de luta, que não pode ser apagada, não pode ser esquecida, que temos que ter acesso igualitário ao acesso do homem branco, mas nós não temos diferença nenhuma em ser negro e ser branco. A diferença que se observa é a diferença de acesso, a diferença é de cuidado, a diferença é de direcionamento, a diferença é de políticas públicas que faltam para a população negra, indígena, quilombola, dentre outras discriminadas, uma atenção maior pela sociedade e pelo Estado. É só olhar, é só observar a história da população negra, a história dos povos discriminados, para que a gente possa compreender e entender que somos iguais. O racismo faz parte do dia a dia, não só do defensor público, mas de qualquer pessoa. E principalmente daquelas pessoas que exercem funções mais autônomas, como juízes, promotores, delegados, médicos, procuradores, engenheiros. Onde quer que haja uma função de maior destaque e a pessoa é negra, sempre vai haver alguma forma de discriminação, alguma forma de preconceito, algum racismo embutido naquela situação. Uma vez que a população brasileira ainda não tem o costume de ter uma equidade, de chegar a determinados lugares e encontrar pessoas diversas exercendo determinadas funções. Como regra, desde há muito tempo atrás, o que nós percebemos, que nós verificamos, é que apenas pessoas brancas exerciam certas funções. Então ainda há um espanto quando uma pessoa preta, quando uma mulher negra, como um homem negro, está exercendo algo diferente do que normalmente as pessoas pretas exercem no dia a dia. Se a função for de chefia, se a função for de comando, se a função for de dependência, pior ainda. Muitas das vezes não há aquele racismo direto, como os pretos que se encontram na comunidade sofrem aquele abuso, mas há o racismo indireto.